estamos aqui, eu e o Júlio César, para mostrar para vocês a Porta Palatina, ou a Porta Principale. O que tem de interessante aqui? Essa porta, que está em excelente estado de conservação, visto que ela foi construída no século I antes de Cristo. Então, essa é uma das portas romanas em melhor estado de conservação do mundo. Muito interessante. E ela indica uma outra coisa também fundamental para a gente entender a história de Torino. Essa era a porta principal de Augustas... É difícil demais, né? Augusta Taurinorum. De Augusta Taurinorum. Taurinorum, depois Torino. E nesse local onde os cachorros estão brincando, também fazia parte dessa porta romana. Logo adiante tem um resquício do que seria um teatro romano para 3.000 pessoas. Isso é uma indicação que essa cidade romana era uma cidade de grande porte. Quem ordenou que destruísse todos os muros da cidade foi o invasor, isso, o Napoleão Bonaparte. Chegou aqui já apontando o dedo, olha, pode tirar esses muros aí porque só está atrapalhando o fluxo da cidade. Ele promoveu toda uma mudança urbanística aqui na cidade. Muita gente diz que Torino parece com Paris, porque ela segue a urbanização francesa, parisiense. E uma outra curiosidade sobre o que o Felipe estava falando de organização é que os romanos eram extremamente preocupados com as suas cidades. Elas eram totalmente lineares e ainda hoje os italianos conservam o nome do bairro, da região onde havia essa cidade romana como quadrilátero romano, porque era realmente uma área quadrada. Então, aqui na porta a gente consegue ver que tem uma longa avenida e outras menores cortando, para ter uma outra porta lá no fundo. Então, assim, o conceito de organização e de urbanismo dos romanos era excepcional. Hoje é dia de feira, que também fica em frente ao mercado, então meio que um mercado expandido. Que geralmente se respeita muito a sazonalidade dos alimentos. Então não é toda época do ano que a gente encontra determinado tipo de alimento. E a coisa é séria mesmo. Por exemplo, até os tomates, né, começam a rarear uma determinada época. Não é o ano inteiro que você encontra todos os tipos de tomates. Porque aqui na Itália não tem 1, 2, 3 tipos, tem dezenas de tipos de tomates diferentes. E uma coisa interessante é que aqui, por exemplo, alguns legumes são bem baratos, como alcachofra, aspargos e outros tantos legumes aí que eu nem me recordo agora, que realmente são produtos assim do dia a dia. E outros produtos que no Brasil tem um preço mais barato ou preço normal, como abacaxi, uma banana, aqui já tem um preço mais elevado. Mamão a gente nem vê por aqui, pra mim não faz falta. E eu achei a feira bem parecida com a que a gente tem no Brasil. É, a gente nunca acha uma feira muito parecida com a do Brasil, assim. Às vezes as feiras são até meio silenciosas, né? Aí tinha uma movimentação. Agora nós vamos entrar no mercado Porta Palazzo, que é o mercado central aqui de Torino. Ele foi construído no começo do século XX e reestruturado nos anos 90. A estrutura dele é toda em metal. Vamos dar uma olhadinha nele. Vamos lá. Aqui na Itália se tem o costume de comer a pizza não apenas nas pizzarias, mas em pedaços, que eles chamam de taglio.
E aqui em Torino, nós reparamos que o talho, ele lembra mais uma focaccia, né? Com cobertura. Ele é um pouquinho mais alto, né? Tem uma massa mais fofa. Sim. Do que o talho que a gente encontra, por exemplo, em Bolonha ou em Roma. Até mesmo em Milão, que é mais próximo daqui. Mas eles consomem muito essa focaccia com um recheio, né? Com alguma carne, um queijo em cima. E é uma delícia. Sim, muito bom. Aquilo não é um mercado para turista, coisa assim. É o mercado deles, né? Eles consomem aqui, não tem frescura, não. E nós somos os únicos turistas aqui. Acho que sim. Quem gostou, compartilha, curta e comente também, porque toda cidade tem um mercado central, não é? E você, qual mercado central que você mais gosta? Nos vemos em breve. Tchau, pessoal. gente!